Essa palavra nessa noite, quero convidar você. Sei que é um culto que chegada de encontro é mais corrido, a equipe está um pouco cansada, alguns nem conseguem vir no culto e nós não vamos delongar muito. Então, livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 e 17. Tem uma palavra para te abençoar nessa noite. Essa palavra, nessa semana nós fizemos o culto lá em Araçatuba, na Videira, a igreja. Ministramos esse culto, foi uma grande bênção. E hoje eu quero compartilhar com a nossa igreja local aqui em Rio Preto. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17. Amém? Quem achou, diga amém. Amém? Então vamos à leitura. Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado, e esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito estas palavras, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite, fechasse os seus olhos, peça que o Senhor fale com você de maneira clara, precisa, a palavra dele nessa noite. Pai, obrigado por essa noite, que o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações. Que o Senhor nessa noite venha nos edificar, abençoar, através da mensagem do Senhor. Abra-nos a porta da palavra, libera a palavra viva do Senhor. Que todos nós nessa noite sejamos edificados, fortalecidos, nutridos através da palavra do Senhor. Porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Por isso dai-nos entendimento, dai-nos o espírito de revelação e sabedoria e compreensão espiritual nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é o culto como lugar de restituição. O culto como lugar de você experimentar um milagre. Mas eu queria nessa noite desafiar você, convidar você a fazer uma viagem. Eu queria convidar você a fazer uma viagem imaginária, né? Você imaginando você na cidade conhecida como a cidade das luzes, aleluia, onde está a Torre Eiffel, ali, a linda e a romântica Paris. Pastor, e por que o senhor está falando sobre Paris? Irmãos, existe um autor de um best-seller, que o nome dele é Victor Hugo, aleluia. Cadê o Victor Hugo? Aí, Victor Hugo, Victor Hugo. E esse autor, ele escreveu um clássico, é um escritor francês. E nesse clássico romance, eram 2 personagens que são centrais nesse clássico. Uma era uma cigana chamada Esmeralda, e o outro era um homem conhecido como Quasimodo. O Quasimodo, que é o personagem central dessa história, o significado do nome dele é mal acabado. Que coisa ruim, né, meus irmãos? Corcunda. Então,
esse best-seller, ele foi escrito em 1831. E o ponto central dessa história é o livro sobre Notre Dame. Ou seja, esse personagem, ele era personagem, até tem filmes sobre ele, era um corcunda, uma pessoa que, por causa da sua deformidade, a sua deficiência, ele sofria muito preconceito na época que ele vivia. E ele era alguém que as pessoas da sociedade não queriam ter muito contato. E a história desse homem se resume que ele ficava na catedral ali de Notre Dame para tocar um sino. Então era uma vida assim que realmente ele tinha ali seus constrangimentos. E o alvo, quando esse livro foi escrito, foi para chamar a atenção de algo que estava sendo esquecido naquela época, a catedral de Notre Dame. E só que, irmãos, isso é uma história. Mas, quando nós olhamos para essa história da palavra de Deus, do Senhor Jesus, ministrando uma palavra numa sinagoga, e havia ali uma mulher corcunda, já não é uma história, é um fato. Era alguém que tinha uma dificuldade, e provavelmente essa mulher, ela tinha seus obstáculos, tinha ali as suas angústias e aflições pelo seu contexto. Quando você pega o evangelho de Lucas, o Lucas aqui era o discípulo que andou diretamente com o apóstolo Paulo, e Lucas era um médico, e Lucas aqui ele dá um parecer profissional na área da medicina. Ele coloca, olha, essa mulher que estava encurvada, ela não teria nenhuma possibilidade de endireitar-se. Ou seja, o diagnóstico dele era uma situação irreversível, um problema irreversível. Sabe que às vezes nós passamos por situações na nossa vida que parece que está além da nossa capacidade. Você não vê saída, você não vê solução. Provavelmente essa mulher, ela vivia com aquela situação. E aí, o próprio Lucas ali, ele escreve relatando o período que ela sofria daquela enfermidade. 18 longos anos. Provavelmente aquela mulher, ela tinha se esforçado, tentado de tudo que ela, para tentar resolver a situação, mas ela não conseguiu. Ela não conseguiu. Mas um dia ela está numa reunião, num culto, e esse culto foi um culto poderoso, porque a vida dela foi restituída. O milagre do Senhor aconteceu na vida dela. Sabe, isso para nós é muito importante. E eu quero nessa noite, meus irmãos, falar com vocês 3 princípios que nós podemos aprender e aplicar através dessa história. Primeiro princípio que eu quero mostrar para você, a importância de estar presente em uma reunião. Aonde o povo de Deus, ele está reunido, agregado, não há neutralidade. Sempre você tem que vir com expectativa para ter experiência com o Senhor, experimentar de respostas do Senhor, porque o próprio Senhor ele nos afirmou, o Senhor Jesus nos afirmou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Então o Senhor sempre está no meio da vida da igreja, para manifestar a sua bondade e o seu favor e nos surpreender. Sabe, nós temos que ter a mesma perspectiva como Davi no Salmo 23, versículo 6, ele falou, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Irmãos, nós temos que estar preparados para experimentar desse favor e dessa bondade. E quando a gente olha para essa história dessa mulher, que tinha esse problema físico, ela é alguém que sofria com essa deformidade, ela estava encurvada, ou seja, não é capaz ali de se endireitar-se. E o próprio Lucas aqui relata detalhes da doença dela que ela enfrentava. E ele afirma que de modo algum, ela era capaz de endireitar-se. Ou seja, existem situações que são impossíveis para o homem, mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. O nosso Senhor, Ele é especialista em operar milagres e mudar contexto. Por isso que sempre nós temos que colocar a nossa fé no Senhor.
Porque quando você olha a história dessa mulher, provavelmente, e eu posso imaginar, que ela usou todos os seus recursos e nada adiantou. Talvez em alguma área que você possa estar vivendo uma situação, você já tentou recursos, todos os meios que você pensa, e você fala: como que isso vai mudar? Como essa situação vai ser alterada? Nós precisamos confiar no Senhor. Há um Deus todo-poderoso entre nós, especialista em fazer milagres. Sabe, pode sim existir situações que estão acima da nossa capacidade, acima dos nossos recursos, mas somente na presença de Deus haverá uma palavra de restauração. Na presença do Senhor, sempre nós vamos receber uma direção para a nossa vida. Então você vem para a reunião, você vem para a vida da igreja, para sempre receber uma palavra de restauração, mas também direção divina. Basta uma palavra do Senhor, você vai andar sobre as águas. Andar sobre as águas é andar sobre o sobrenatural. Acima daquela circunstância, é viver o sobrenatural de Deus. O que ocorreu na vida daquela mulher foi um toque do sobrenatural do Senhor na vida dela. Mas por quê? Ela decidiu estar numa reunião. E ela foi bem-aventurada, porque quando ela chegou naquela reunião, ela teve um encontro com o Senhor Jesus. Diga glória a Deus por isso. É maravilhoso, porque Lucas, ele fala que primeiro o Senhor, ele a viu. Entre tantas pessoas que estavam lá, Lucas, o Senhor Jesus viu aquela mulher. Isso é graça, graça do Senhor. E uma vez que ele a viu, ele a chamou, e ela prontamente atende o chamado do Senhor. E terceiro, ele toca, e o milagre acontece. Então aqui nós precisamos aprender. Primeiro o Senhor, ele olha para nós. Não somos nós que escolhemos o Senhor, mas é o Senhor que nos escolhe. Todo encontro que você tem com o Senhor é fruto do favor, da bondade do Senhor. É Ele que nos escolhe, é Ele que marca esse encontro. Uma vez que nós temos um encontro com a pessoa dele, Ele muda o nosso destino. Coisas tremendas o Senhor faz. Não há neutralidade, sempre nós seremos surpreendidos, porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pedimos e pensamos através da sua palavra. Diga glória a Deus por isso. Então, irmãos, a despeito daquela mulher que ela estava sofrendo uma enfermidade há 18 anos, ela tinha um hábito contínuo de estar indo na sinagoga para escutar a palavra. Ela era uma prática, mesmo com a dificuldade, mesmo ali com o seu problema, ela estava ali continuamente. Isso é incrível. Mesmo com sofrimento, meio a sofrimento, meio a luta, semanalmente, ela saía da sua casa e ia para a reunião para receber a palavra como alimento. Ela estava encurvada fisicamente, mas ela recebia a palavra como alimento para levantar a alma dela. Está com essa alma ereta, não abatida, não afligida, não angustiada. Porque o alvo do inimigo diante da circunstância é prostrar você. É você se render diante da circunstância. Presta atenção, irmãos, nós não rendemos diante das circunstâncias, nós nos rendemos diante do Senhor. É na presença do Senhor, lançando sobre ele, como a palavra de Deus diz, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, porque ele tem cuidado de vós. É o Senhor que é especialista em cuidar de cada detalhe. Então, meu irmão, é algo poderoso. Se tinha alguém que tinha todas as razões, todos os motivos para não sair de casa e acostumar-se com o problema e se conformar-se com o problema, ela é aquela mulher, porque ela já tinha um diagnóstico, é irreversível, de modo algum essa situação vai mudar. Ela poderia abraçar o problema e viver no problema, lamentando o problema, mas não, semanalmente, ela estava ali experimentando o poder de estar numa reunião da vida da igreja.
quando nós estamos reunidos na vida da igreja, sempre haverá milagres da parte do Senhor. Sabe, nós não podemos aceitar nada que é ruim, nada. Se você não pode aceitar, sabe, as limitações que tentam nos impedir de congregar, tantas coisas que impedir a pessoa estar reunindo, quantos pequenos problemas às vezes se tornam um empecilho para a pessoa estar no culto. Hoje, irmãos, hoje eu não vou, está calor, está quente, pastor. Graças a Deus tem ar-condicionado. Não, hoje está frio, pastor. Hoje está chovendo, pastor. Hoje eu não tenho roupa para ir. Saiu uma espinha no meu nariz. Ou essas coisas assim, não faz sentido. Não faz sentido. Você abre mão de algo tão poderoso. Aquela mulher, para ela ir numa reunião, era realmente vencer e superar obstáculos. Ela teve atitudes que agradou o coração do Senhor e chamou a atenção do Senhor. Olha, o simples fato de você não negociar, de você ser constante, abundante na obra do Senhor, isso está realmente mudando o contexto para você experimentar um milagre de Deus. Diga glória a Deus por isso. Ou seja, a atitude dessa mulher nos ensina que nós não devemos deixar de ir ao culto. Qualquer reunião, meus irmãos, nós não podemos abrir mão. O Senhor, Ele pode manifestar poderosamente. Sabe, aquela mulher poderia estar na cama dela, falando, não, estou aqui, olha a minha dificuldade, olha a minha luta. Ninguém ia questionar. Todo mundo ia falar, você tem razão. É tanta luta, tanta dificuldade, tanto problema. Fica quietinho, presta atenção. Essa atitude, né, irmãos, quando você está com luta, vão pessoas chegar perto de você, vão se compadecer e vai ter dó de você. E vão, sabe, que aquele espírito de autocomiseração, tratar você como você fosse um coitado. Sofrimento não toca o coração de Deus. O que agrada o Senhor é a sua fé. Eu estou sofrendo, estou passando por luta, mas eu não vou me deixar me abater. Vou lá buscar a minha vitória. Um simples toque do Senhor, um simples olhar do Senhor, Ele vai mudar. Ele vai fazer a minha empresa avançar. Ele vai fazer os meus filhos responder a Ele. Ele vai restaurar o meu casamento. Porque é o Senhor que faz um milagre. A Bíblia, irmãos, eu sei que às vezes nós passamos por situações traumatizantes. Você chora, você sofre. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite inteira. Mas há um momento que você tem que levantar. É um momento que você tem que se erguer, é um momento de ser na alma e falar, eu vou dar o meu passo, eu vou seguir, eu vou lá porque eu sei quem eu tenho crido, e o Senhor é poderoso para fazer. Não é longe da comunhão, longe do ambiente onde o Senhor opera que nós vamos experimentar um milagre. Existe o lugar onde Ele opera milagres, e há um poder de restituição numa reunião. Uma reunião de vigília, uma reunião de uma célula, uma reunião onde a igreja do Senhor está reunida, onde o nome do Senhor está sendo invocado. Ali é um lugar para você experimentar milagres do Senhor. Irmãos, o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Ele é imutável, Ele não muda, e Ele ainda está fazendo milagres, e Ele quer fazer milagres nas nossas vidas. Sabe, isso é maravilhoso. Então, a nossa necessidade, a nossa luta é uma oportunidade para o milagre acontecer. Mas a só necessidade não faz o milagre acontecer. Você precisa buscar o seu milagre. Aquela mulher, só dela estar ali naquela reunião, ela não passou despercebida. O olhar de graça do Senhor estava sobre ela. Irmãos, às vezes você não tem essa compreensão, mas nas sinagogas judias, as mulheres não sentavam nos primeiros lugares. Elas não adoravam a Deus juntamente com os homens. Elas estavam nos últimos lugares, e ainda havia uma cortina que separava, e ela estava lá atrás. Você tem noção do olhar gracioso do Senhor?
que ele conseguiu olhar aquela mulher que estava na última ala, na última cadeira, com a grande necessidade. Ele a viu. Quero falar, o Senhor está vendo você nessa noite. Talvez você está sentado aqui nessa noite, com cabisbaixo, ouvindo essa mensagem. Será que é para mim essa palavra? Será que o Senhor está olhando para mim? Você é alvo do amor e da graça do Senhor. É especialmente você. Ele está olhando e Ele está te chamando para você vivenciar, experimentar o milagre do Senhor. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Então nós temos que ter um posicionamento. Aquela mulher, ela não se abateu com os problemas, ela não abriu mão de estar ali, 18 anos, e ela foi, sabe? Então, irmãos, muda o discurso para alguns. Ah, pastor, hoje eu não vou, hoje eu estou com problema. Aquela mulher foi diferente. Hoje eu vou porque tem 18 anos que eu estou vivendo um problema. E hoje eu vou ver o meu milagre. Hoje eu vou ver o meu milagre. Alguns falam assim, ah, não, eu não vou hoje, eu sei o que acontece lá. Não, ela falou, não, hoje eu vou. Algo diferente vai acontecer. Isso é o posicionamento. O Senhor espera de nós um posicionamento. Deus sempre vem ao nosso encontro e nos surpreende com a sua poderosa presença, com a palavra que nos coloca para cima. Sabe, às vezes durante a semana você recebe palavras, recebe situações que vão te abatendo, mas a palavra de Deus levanta você, levanta o seu espírito para você experimentar um milagre. Meu irmão, jamais subestime um culto onde Jesus está presente. E Ele está aqui nessa noite entre nós. O inimigo fará de tudo para tirar você do local de receber o milagre. Ele faz de tudo para te separar da comunhão dos irmãos. Ele faz de tudo para você não permanecer. Permaneça firme, permaneça no propósito. Não saia se algo te aborreceu, alguém aborreceu, se você decepcionou. Não, meu irmão, permaneça. Eu quero falar para você, quanto mais resistência existe, quanto mais oposição existe, é um sinal que o milagre é grande. O milagre é grande. O milagre é grande. Então nós temos que ser resilientes, resilientes na nossa fé, sabe, permanecer na rocha, não abandone a comunhão. Aquela mulher tinha muitos motivos do mundo para não ir na comunhão da igreja, mas ela não agiu assim. Glória a Deus. Ela foi uma bem-aventurada. Naquela reunião, ela estava e o milagre aconteceu. Ela sabia, meus irmãos, a importância de estar presente no ajuntamento do povo de Deus. Olha que o autor de Hebreus nos diz, Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25, a palavra do Senhor diz assim: não deixemos-nos de congregarmos, como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vês o dia do Senhor se aproxima. Então aqui, eu creio que Hebreus foi escrito por Paulo. Paulo está falando, o dia do Senhor está muito próximo. E uma característica dos dias do Senhor, um dos sinais, há muitos sinais. Muitos sinais. O amor quase todo vai se esfriar. É filho levantando contra pai, pai contra filho, guerras, maremotos, epidemia, pandemia. E quanto mais próximo está a volta do Senhor, o Senhor fala que os princípios da dor, a contração, ela vai se intensificando em um período de tempo assim, mais curto. Então nós estamos nisso. E um dos sinais da volta do Senhor, pessoas deixarão de congregar, vão tratar a reunião como algo elementar. Mas não pode ser assim numa característica de uma igreja de crentes vencedores. Nós amamos a presença do Senhor. O nosso prazer é estar diante do Senhor. Irmãos, aquela mulher, ela foi na reunião para se alimentar, fortalecer, revigorar-se, mas ela não sabia, mas aquele dia o Senhor estava mudando a história dela. Essa é a noite que o Senhor pode estar mudando a sua história e o seu contexto, a vitória que você precisa. Sabe, essa é a noite que o Senhor está olhando para você e falando: olha para mim, eu estou tocando você, tocando com graça, com poder.
qual o segundo princípio que nós podemos aprender aqui? É muito importante. O tempo não limita o poder de Deus. Não limita. Porque às vezes, irmãos, existem lutas que elas duram muito tempo. Às vezes uma luta ali com o seu negócio, com o seu ramo, e você fala: pastor, está durando tanto essa luta com um filho. E às vezes nós pensamos: eu acho que eu vou me conformar com isso, acho que não há mais. Você sabe que a palavra de Deus, ela faz questão de nos mostrar que existem milagres que estão acontecendo, e coloca o tempo para nos mostrar que o tempo não impede o milagre. Nós não podemos perder a fé. Agora, o que é interessante? Aquela mulher tinha 18 anos com aquela enfermidade. Então todos nós sabemos, irmãos, que quando coisas ruins acontecem, irmãos, o tempo parece que não passa. Nesse dia eu estava aconselhando um irmão, ele viajando com a esposa, e eles caíram num golpe. Compraram um carro, muito experiente, mas caiu no golpe. E aí, ele dirigindo o carro, indo para o lugar que ele deveria ir, ele falou: pastor, aquela viagem, ela era interminável, porque eu ficava o tempo todo em crise, o que tinha acontecido, prejuízo financeiro. E ele assim: pastor, Deus me deu sinais que não era para eu fazer, eu não sei o que aconteceu. E eu estava então, ou seja, e ele falou: pastor, eu andei 30 quilômetros, parece que a viagem foi 600 quilômetros, o tempo não passava, porque um momento ruim, um momento difícil, a sensação de você ser lesado, passado para trás, um prejuízo financeiro. Então, momentos ruins da nossa vida não passam. Mas você já viu momentos bons? É rápido demais. Agora imagina essa mulher, 18 anos, parece que é interminável, mas ela não se conformou. Mesmo o sofrimento daquela mulher perdurando por muitos longos anos, ela não se conformou, ela queria experimentar o milagre do Senhor. Sabe, o médico Lucas faz questão de dizer o tempo. Aquela mulher estava doente para nos mostrar que o tempo não limita o poder de Jesus. Não lhe limita. Não limita. Tem pessoas que estão com problema uma semana, Deus resolve. Tem uns que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 18 anos. Uma vez, eu conheci uma mulher que ela orou 23 anos pela restauração do casamento dela. Eu quero falar, Deus restaurou o casamento dela. Hoje, essa mulher que lutou, perseverou, não perdeu a fé, hoje ela e o esposo são pastores, estão na frente do ministério, os filhos servem ao Senhor, mas ela foi uma guerreira, porque muitas pessoas, olha para cá, pessoas que amavam ela, pessoas que tinham respeito, consideração, líderes ministeriais, falaram para ela: olha, será que não é melhor você desistir? São tantos anos. Ela nunca permitiu aquilo no coração dela se abater, ela permaneceu crendo. 23 anos depois, ela experimentou a restauração do casamento. Diga glória a Deus por isso. Deus faz. Quantas pessoas, irmãos, estão aí esperando o milagre da gestação, de ter filhos? Senhor faz, Senhor faz, Deus é bom. Então todas as vezes que a Bíblia registra o tempo, é para nos mostrar que nunca é tarde para Jesus fazer um milagre. Diga isso para o seu irmão: não é tarde para o Senhor fazer um milagre na sua vida. Lázaro, 4 dias, já estava sepultado, bastou uma palavra do Senhor, e ele saiu do sepulcro 4 dias depois. Lázaro, a mulher que sofreu um fluxo de sangue, 12 anos, uma hemorragia que não estancava. Aquela mulher era muito pálida, muito frágil. A Bíblia fala que ela ouviu falar da fama de Jesus. A fama de quê? Que ele curava, fazia milagres. E ela chegou e falou: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curado. Ela teve os seus riscos, porque
a pessoa que tinha um fluxo de sangue contínuo naqueles dias, ela não tinha uma convivência com a sociedade, ela não poderia estar ali. Para ela estar ali, ela tinha que entrar gritando: eu sou impura, para as pessoas não ter o contato com ela. Mas ela falou: eu vou até o Senhor, eu vou tocar no Senhor e vou receber o milagre. Ela não tocou no corpo de Cristo, a Bíblia fala que ela tocou na veste. O Senhor para e fala: alguém me tocou. E os discípulos: Senhor, alguém te tocou? Todos te tocam. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Instantaneamente o milagre aconteceu. A Bíblia fala que aquela mulher ficou côncia, perplexa com a maravilha que aconteceu. E ela para, e o Senhor para, dá toda a atenção para ela, e ela conta toda a verdade, toda a história. E o Senhor para ouvi-la. Mas o milagre aconteceu. 12 anos. 12 anos. Muitos estavam tocando, mas ela tocou diferente, porque houve um toque especial. Que nessa noite você possa fazer um toque especial no Senhor. O toque da fé. A fé. Porque o Senhor é aquele que faz na nossa vida. Diga glória a Deus por isso. O paralítico de Betesda, o tanque de Betesda, estava 38 anos com aquela enfermidade. 38 anos. Jesus chega ali e o Senhor dá uma palavra de comando: levanta. E ele se põe em pé e deixa a sua maca do lado e segue a sua vida normal. Diga glória a Deus. Agora, o que eu quero chamar a atenção nesse texto é que Jesus chama o problema daquela mulher de enfermidade. Enfermidade. Olha o que ele fala: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ou seja, a Bíblia, existe uma distinção entre doenças e enfermidades. Então a Bíblia tem hora que faz menção de doenças, e tem momentos que a Bíblia faz menção de enfermidades. As enfermidades na Bíblia, elas estão em origem psicossomáticas. Ou seja, é uma doença que não tem uma origem física, ela está relacionada a uma questão emocional e toca o físico da pessoa. Agora, quando a Bíblia fala de doenças, são patológicas, ou seja, são doenças de origem física. Aí o Senhor Jesus, que coisa, meus irmãos, é uma coisa poderosa. Todo mundo convivia com aquela mulher, 18 anos, e todos pensavam o quê? É apenas uma doença, uma enfermidade. Mas o Senhor fala: é uma enfermidade, mas ela é espiritual. O problema dela não era só de origem física e emocional, também é espiritual. Não é que todos os problemas são assim, irmãos, não é. Mas existem alguns que são. Existem algumas pessoas que são. Eu lembro uma vez, muitos anos atrás, estava fazendo um processo de libertação de uma mulher, e havia uma ferida terrível na perna dela. E aí nós estávamos orando e houve uma manifestação demoníaca. E naquela manifestação demoníaca, a entidade falou: olha, essa enfermidade dela é uma enfermidade para ela perder a perna, porque o nome dela foi colocado num sapo, foi costurado e foi enterrado em tal lugar. Então ali nós quebramos, cancelamos, expulsamos aquele demônio. Sabe o que aconteceu? É questão assim de poucos dias, cicatrizou, ela foi curada. Mas ela convivia muito tempo com aquela enfermidade, porque não era uma enfermidade apenas física, havia um ataque espiritual de demônios naquela situação. Então o Senhor aqui, quando Ele olha para aquela mulher, Ele é cirúrgico, um aspecto no espírito. Ele percebe no espírito, e Ele fala, isso aqui é o que o Senhor fala: essa mulher, ela é judia, ela é filha de Abraão, ou seja, ela é alguém que está debaixo da bênção, da promessa. Não poderia ter ataque, mas o diabo está o quê? Oprimindo a vida dela. Ou seja, irmãos, presta atenção. O que o Senhor está falando? Existem pessoas, porque ele não há um posicionamento, é crente, é filho de Deus, é ungido do Senhor, mas o inimigo está oprimindo. Aquela mulher, a opressão era na saúde dela. E no caso, a coluna nos dá o sustento para o corpo, para a vida, para impedir dela estar vivendo.
Agora tem pessoas que o ataque é onde? É na coluna do casamento. A família fica paralisada. Alguns o ataque é na coluna da vida financeira. A prosperidade não acontece. Então, alguns ataques é na coluna da liderança. O ministério não avança. Então nós temos que ter esse olhar e não aceitar que o inimigo tenha vantagem nenhuma sobre a nossa vida. Sabe por quê? Eu e você, nós já somos abençoados. Vamos pode dizer amém? Como assim, pastor? Lá em Efésios 1:3, projeta para mim, por gentileza. Efésios capítulo 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, não é que você vai ser, você já é, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Você está em Cristo você é abençoado com todas as bênçãos. Então quando você vê algo na sua vida que não está coerente com a sua condição e a sua posição em Cristo, posicione-se em oração. Irmãos, não basta crer que o Senhor te guarda, você precisa exercer a sua autoridade. Precisa exercer a autoridade espiritual. Diga glória a Deus por isso. Então o Senhor, Ele opera o milagre nessa mulher nos seus 3 níveis. No corpo, Ele impõe as mãos e ela é curada. Na alma, aquela mulher, ela era abatida e angustiada, mas o Senhor levanta, porque Ele tira todo o mal, toda opressão na vida dela. Diga glória a Deus por isso. Isso é realmente fantástico. Essa mulher, portanto, aponta para tantas pessoas. Quantas pessoas estão encurvadas sob o jugo do pecado, das lutas da vida. Existem pessoas que a vida deles está paralisada. Aí nós temos que ter um termômetro do nosso propósito como vida. Pastor, e como que é esse termômetro? Leveza, alegria e fruto. Então os pesos da vida tira alegria, o peso te paralisa. Tira de você a alegria. Você não tem alegria naquilo que você está fazendo. Você não tem prazer. Você não tem satisfação, contentamento. E não há fruto. Então o que precisa? Como que tira esse peso? A graça divina. Um toque da graça do Senhor é removido o peso. Por isso que o Senhor diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós não temos que, presta atenção, irmão, você não pode carregar o jugo, o peso da angústia na sua alma que o inimigo quer colocar sobre você. Lança sobre o Senhor, porque o Senhor tem um propósito, para você viver esse propósito com alegria. Diga glória a Deus por isso. Quando o Senhor endireita aquela mulher, Ele tira o peso. Agora ela tem alegria, ela vai viver com alegria, e ela vai frutificar, ela vai cumprir o propósito para o qual o Senhor chamou. Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, um pregador sensacional na Inglaterra, ele tem uma frase muito interessante sobre a história dessa mulher. Ele fala assim: Satanás levou 18 anos prendendo aquela mulher, trancando com correntes e cadeados. Em menos de 18 segundos, Jesus curou e desfez toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo. Aquilo que ele estava anos fazendo, só pelo poder do Senhor, num só instante, um milagre aconteceu. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso, em nome de Jesus? O Senhor é bom. Terceiro e último princípio que nós aprendemos aqui. Primeiro Jesus chama e depois Ele endireita. Muitas pessoas, elas falam assim: olha, eu vou tentar melhorar, depois eu vou. Uma irmã mesmo, essa semana, ela contando 2 pessoas que ela tinha convidado para o encontro. As pessoas são sinceras. E a pessoa foi muito sincera. Uma pessoa falou: olha, eu acho que eu não estou pronta, eu preciso me preparar. Então, eu preciso me endireitar. Mas não, é o Senhor que nos chama. E a gente tem que falar: eis-me aqui. Porque quem vai mudar o contexto é o Senhor. Você só atende o convite do Senhor e deixa Ele te salvar.
Deixa Ele te resgatar. Um dos salmos mais fantásticos da palavra de Deus é o Salmo 40, que fala que muitos de nós, em algum momento da nossa vida, às vezes na depressão, na ansiedade, no medo ou no pecado, nós estamos no lamaçal de pecado, aquela lama movediça, você está afundando e você não tem como se salvar. O Senhor Jesus é aquele que estende a sua mão e Ele te tira, Ele te salva, Ele coloca você sobre uma rocha firme. É o Senhor que restaura o nosso casamento e coloca o nosso casamento sobre a rocha. É o Senhor que liberta os nossos filhos e coloca eles sobre uma rocha. É o Senhor. É o Senhor. Então nós temos que crer que é o Senhor que nos faz o convite. Então comece a imaginar a cena, meus irmãos. Sábado na sinagoga, Jesus está ali na sinagoga pregando, e atrás de todos ali, de maneira quase imperceptível, aquela mulher está presente na reunião. Aquela mulher está ali. Ela poderia entrar e ninguém perceber, ou as pessoas não davam tanta consideração. Sabe, é muito ruim quando você chega no lugar, ninguém te cumprimenta, você não é percebido. Você deseja estar onde você é celebrado, onde você é quisto. Agora imagine, você chega no lugar, ninguém está vendo você, mas aquele que precisa te olhar, está olhando com olhar de amor, olhar de graça, olhar de aceitação, não olhar de condenação. Sabe, é o olhar maravilhoso, não é aquele olhar que vem trazer pedras para te condenar. Pelo contrário, é aquele olhar que vai tirar as pedras da condenação. Certa vez, pegaram uma mulher em flagrante adultério, levaram até o Senhor Jesus. Falou: Senhor, a lei de Moisés diz que essa mulher, ela é digna de morrer apedrejada. E o que o Senhor diz a respeito disso? Jesus cumpriu toda a lei, ele não quebrou nenhuma lei. Então ali, quem estava colocando uma situação de desconforto, não era só ela, era Jesus também. Aí o Senhor é um ente santo, aquele que nunca pecou. Ele poderia falar: olha, eu posso julgá-la, mas com muita graça e sabedoria falou: quem aqui não tiver pecado, seja aquele que pega as pedras. Aproveita e pega as mais pesadas e lança. Ninguém, a consciência de todos, porque todos eram pecadores. O único ali que poderia pegar e jogar era o Senhor. Aí o Senhor olha para ela e fala: filha, onde estão os teus acusadores? Senhor, nenhum está aqui. Ele falou: eu muito menos te condeno. Eu não vim para condenar, eu vim para te salvar. Eu vim para remover as pedras que te acusam, pedras pesadas, porque às vezes nós carregamos sentimento de culpa. Talvez aquela mulher carregava sentimento de culpa. O que eu fiz para viver essa vida? O que eu fiz para passar por essa situação? Nesses dias eu estava ouvindo uma mulher de Deus, e ela sentiu um chamado da parte de Deus para testemunhar. Ela é mãe de uma criança especial, hoje é um homem. E aí, quando foi, as pessoas nas redes sociais falam: mas por que você? Como se fosse assim, uma tragédia. E ela falou: e por que não eu? E por que não eu? Ter o privilégio de ter um anjo, cuidar de um anjo, ser uma mãe de um filho especial. Sabe, irmãos, as pessoas julgam e condenam, mas o Senhor não. O Senhor vem estender a graça, o seu favor imerecido. Diga glória a Deus por isso. Então Jesus, ele a viu, chamou, e Jesus a endireitou. Então a primeira coisa que o Senhor chama a atenção é que ele viu a mulher. Como eu disse para você, as mulheres, irmãos, elas ocupavam os últimos lugares, e tinha ainda uma cortina, mas o Senhor estava olhando para ela. O Senhor está olhando para você nesta noite. Os olhos da graça estão sobre você. E é algo tão especial que, uma vez que ele toca, um milagre acontece.
E aí aquela mulher é livre daquela situação. Então, o que nós podemos aprender aqui? Primeiro Jesus chama, depois Ele endireita. Primeiro o Senhor te chama, depois Ele te restaura. Primeiro o Senhor te chama, e depois Ele te levanta. Primeiro o Senhor te chama, depois Ele liberta você. Então sempre que o Senhor está chamando você, está chamando para fazer algo especial na sua vida. Algo especial na sua vida. Então é poderoso. Aquela mulher ela não conseguiria mudar a situação dela. Nós também, existem situações que nós não somos capazes de mudar, mas Deus pode. E Ele quer fazer na sua vida, porque Ele ama você. Diga glória a Deus por isso. É maravilhoso. Meu Deus, que milagre extraordinário. Depois de 18 anos, vivendo encurvada, olhando para o chão, aquela mulher chegou na reunião olhando para o chão, mas ela sai curada olhando para o céu. Olhando para o céu. A partir de um momento agora, não vai viver cabisbaixo, mas olhando para o propósito do Senhor. Por quê? Somente um toque de Jesus fez um milagre. Eu quero falar para você nessa noite, querido. Basta Jesus pôr a mão. Bastou Jesus pôr a mão sobre aquela mulher, um milagre aconteceu. Hoje o Senhor vai colocar a mão na sua vida. Basta que o Senhor ponha a mão sobre você. Basta que o Senhor ponha a mão sobre o seu casamento. Fala: Senhor, põe a tua mão no meu casamento. Senhor, põe a tua mão nos meus filhos. Senhor, põe a tua mão na minha empresa. Senhor, põe a tua mão na minha saúde. Assim como Jesus quebrou o jugo daquela mulher, nessa noite Ele quer quebrar o jugo que possa talvez estar oprimindo você. Irmãos, sabe, você não tem que desistir, mas você tem que prosseguir. Mas você tem que declarar: Senhor, toca sobre a minha vida para que o milagre aconteça. Diga glória a Deus por isso. E eu queria convidar você a ficar em pé nesta noite, em nome de Jesus.